Os Estados Unidos acabam de anunciar para o mundo inteiro que eles não se importam tanto assim com a inovação. Como assim, né? Nós vamos falar hoje sobre uma mudança muito drástica que eles fizeram aí num dos vistos mais importantes para a indústria, especialmente da tecnologia, e como que isso vai impactar o nosso mundo, né? E a nossa análise sobre esse evento diante da inovação, tá bom? Eu sou o Matheus Musso, sou um coordenador de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma nacional americana. E neste canal aqui a gente fala sobre inovação, tecnologia, então se você gosta desse tipo de conteúdo, entre no canal aí, se inscreva, porque a gente tem muito conteúdo sobre isso, tá bom? E por que eu tô trazendo esse assunto à tona? Então, aconteceu que uns 2 ou 3 dias atrás, o Trump ele mudou algumas regras ali do visto H1B, que é basicamente um visto muito importante para os Estados Unidos, que é aquele visto que são para trabalhadores excepcionais, né? Para trabalhadores especialistas e críticos, que geralmente são aqueles que trabalham mais nesse fronte de pesquisa, desenvolvimento, fazendo novas tecnologias. E foi avaliado que esses caras aí, eles podem trazer um ganho, pra vocês terem uma ideia da importância desses caras, de aproximadamente uns 13%, né, até uns 13% para essas empresas que importam esses caras. Então, assim, são trabalhadores que realmente agregam bastante valor dentro da indústria e que até então, cara, para ter um visto desses, a empresa financiava esse visto e pagava ali até uns US$ 5.000 por mês. Agora, do nada, esse custo ele foi aumentado para US$ 100.000 por mês. Ou seja, 20 vezes de aumento, né? É um custo absurdo e isso é por pessoa, né? E, cara, quando esse anúncio foi feito, todos os papéis ali nas bolsas, né, acabaram oscilando, caíram, né, perderam valor. Então, assim, realmente dentro das ações isso foi afetado imediatamente. Logo depois o governo ele tentou ali dar uma acalmada, falar que isso é só para os novos vistos, para os antigos não precisa. As empresas já emitiram alguns comunicados falando que o pessoal não sair do país ou voltar para o país imediatamente. Então, assim, causou um certo estresse, causou um certo caos. E ficou uma dúvida, né, de por que raios que o governo americano ele faria uma coisa dessas, sendo que esses caras eles são tão importantes, né? São pessoas altamente especializadas, são pessoas que trazem muitos benefícios para as indústrias. E isso tem a ver com dois fatores, né? Primeiro tem um fator aí político, meio mais populista, porque o Trump ele prometeu que ele ia para a população dele que ele ia botar os americanos primeiro, certo? Então a desculpa primeira dos caras é que eles querem dar mais oportunidades para os americanos, que as pessoas que estavam vindo de fora estavam tomando essas posições, que geralmente são posições importantes, e que por eles estarem importando em massa esses caras, acabava não tendo oportunidade suficiente para os americanos. É um argumento, na minha visão, um pouco fraco, porque se os americanos eles são tão liberais, o mercado lá ele é tão livre como aparenta ser, então realmente quem chega nessas posições são as pessoas um pouco mais diferenciadas. E se os caras não estão chegando lá, inibir que mais pessoas entrem talvez não seja a melhor das estratégias, correto? Porque se você está chegando lá, quem tem a melhor posição, o melhor preparo, e você simplesmente deixa que esse cara não entre mais, né? Impede esse cara de entrar, a única coisa que você vai ter é um cara mais medíocre chegando naquela posição, né? Ou aquela posição deixando de existir. Então aquele argumento para mim eu achei um pouco fraco. Mas a segunda coisa que não é um argumento do governo, mas que é algo que se vê pelos números, é que 70% desses passaportes eles eram dados a indianos, né? E provavelmente o segundo eram dados a chineses, né? E outras etnias que talvez estejam não em acordo não em tão forte acordo com os Estados Unidos atualmente, né? A gente sabe que os BRICS, eles são uma formação ali muito forte, é um conglomerado de países que de alguma maneira bate de frente com os Estados Unidos,
E a Índia, especialmente, está tendo um episódio meio ruim com os Estados Unidos atualmente, né? Então eles não estão aquecendo ali, não estão concordando com algumas das imposições dos Estados Unidos, então eles estão comprando o petróleo da Rússia, eles estão participando mais fortemente ali dos BRICS, eles agora estão se reaproximando da China, que eles têm eles tinham conflitos históricos ali, né, na fronteira. Eu conheci alguns indianos lá no Canadá, o pessoal me contava o quanto eles odiavam os chineses, mas esses parece que agora estão sendo remendados, esses conflitos, justamente por essa forçação de barra dos Estados Unidos. Então, me pareceu que isso tudo, na verdade, foi um movimento de retaliação para a Índia, né? Só que no final das contas, isso é onde eu achei interessante dessa reflexão toda. Como que essa retaliação geopolítica ela vai cortar na própria carne dos Estados Unidos, né? Como com essa retaliação eles vão acabar se prejudicando a longo prazo, prejudicando as suas empresas a longo prazo. Porque o que acontece é que a inovação ela é uma matéria que ela precisa ser muito aberta. Por mais que você esteja fazendo algo crítico, algo ali que vai fazer a diferença e algo que é único, você precisa ter essa abertura para que mais cérebros, mais etnias, não interessa na verdade, né? Para que mais faces ali elas possam se conectar, para que a gente tenha aquela polaridade de conexões, é aquilo que a gente fala da teia, né? Então você precisa ter o máximo de fios podendo se ligar para que você tenha uma ideia única, diferente e tudo mais. Então você fechar o teu país neste aspecto, né? Por mais que talvez exista alguma coisa ali de segredos industriais, de ter eles têm essa preocupação, né, da China tá roubando os dados e tudo mais, então talvez esse fechamento ele seja justificado ali geopoliticamente, a nível de guerra, só que para a inovação isso vai ser, na minha visão, péssimo para os Estados Unidos, né? Talvez a gente veja assim o pessoal ali, um grande levante, né, de uma geração emergente de americanos muito inteligentes e tudo mais, que vão cobrir todo esse buraco que vai ser deixado pelos imigrantes que vão sair do país. Só que por outro lado também existiu um evento aí que a China não é burra nem nada, e eles abriram um visto também, que pega o mesmo tipo de trabalhador, que se chama visto K. Esse visto, na verdade, ao invés de cobrar $100 mil, está cobrando $1.000. É mais barato ainda do que os Estados Unidos estava cobrando. E agora o que eu antevejo é que eles vão absorver uma demanda absurda, né, dessa mão de obra altamente especializada que estava indo para os Estados Unidos, que estava fazendo uma diferenciação, cara, estava fazendo diferenciação em empresas como Amazon, como Google, como Tesla, entendeu? São pessoas que altamente capacitadas que estavam movendo ali as big techs dos Estados Unidos à frente. E agora elas vão ter que, de alguma maneira, sair. Talvez vai vir ser o visto daqui a 2, 3 anos. Se eles continuarem com essa política, esses caras eles não vão conseguir ficar lá. Não sei quantas pessoas essas empresas vão patrocinar por $100 mil por ano. Muito possivelmente alguma dessas empresas, alguma das empresas chinesas elas vão acabar conseguindo pegar esses caras dali. E aí a gente vai ver uma transferência de conhecimento absurda para a China. Porque hoje em dia a China ela é muito manufatureira, né? Ela é muito manufatureira. E agora, quando você leva esses cérebros para lá, você pode ter uma diferenciação de inovação ali que pode ser muito, muito ruim para os Estados Unidos, né? Colocar eles numa posição de desbalanço muito grande. Mas enfim, essa é uma análise ali que eu fiz, eu achei bem interessante. Esse evento está acontecendo, né, no meio do nosso mundo um pouco mais caótico recentemente, e vamos agora ver se realmente isso faz sentido, né? Se a partir de agora os Estados Unidos eles vão conseguir continuar com essa promessa de reindustrialização, mesmo se fechando para os países. Vamos ver se eles vão ter sucesso, porque o Brasil já tentou fazer isso no passado e não deu certo, né? Vamos ver se agora os Estados Unidos eles têm alguma fórmula diferente, eles conseguem executar todo esse plano. Vamos ver se saindo esses cérebros, né, dos Estados Unidos, caso eles mantenham essa política, claro, eles vão conseguir realmente manter esse status de inovação e tudo mais. E por outro lado, nós vamos ver se a China ela vai conseguir pegar essa onda de trabalhadores e se diferenciar ainda mais, né? Então vai ser um evento muito interessante. Vamos ver como que o
foco da inovação ele vai se movimentar. E eu queria saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Será que isso tudo é só uma viagem ou realmente foi um movimento falha aí do Donald Trump? Né? Deixa nos comentários, quero saber a tua opinião. No mais é isso, fiquem aí com o próximo vídeo onde a gente fala sobre inovação e tecnologia. Agradeço a tua companhia até aqui. Até uma próxima e nos vemos.